Foram utilizados corpos de prova, foram utilizados termômetro, bico, enfim. Listar ali os materiais e depois descrever o que foi feito. Então, é aquela coisa da receita de bolo. Como é que faz o bolo? Você coloca lá os ingredientes e depois diz como faz. Aqui é a mesma coisa, aqui você vai dizer como você fez a prática. E lembra que você já realizou a prática, então você vai escrever como. Foram separados tais materiais, foram pesados, enfim, aqui eu estou acabando lendo isso aqui. Não tem muito a ver com a nossa prática de hoje, mas é um exemplo, né? Então, a gente vai usar sempre o verbo no passado, tá? E de preferência de maneira impessoal. Não assim, pesamos ou pesei, é que foram pesados, né? A gente tira, né, os participantes aí dessa descrição. A gente deixa de forma impessoal. Depois, resultados e discussão. Resultados, aquilo que a gente obteve naquela prática. A gente fez o quê? Organizou uma tabela com valores, a gente só fez medidas, por exemplo. Então, apresentar isso que foi obtido na prática. E aí, dentro desses resultados, eu falo isso no material da aula, que vocês vão colocar também o quê? O avaliando os resultados, que é o que é solicitado pelo próprio roteiro da UGTEC. Então, vocês respondem lá, muitas vezes tem montar gráfico, interpretar, o que que significa o coeficiente angular da reta, coisas assim. E aí vocês respondem, né, tudo aqui. E se fizer o gráfico vai estar aqui também. Se tiver algum outro questionário extra, também vai entrar nessa parte. Conclusão, e aí? A gente conseguiu chegar nos objetivos? A gente, né, com essa prática, a gente conseguiu identificar qual material tal, tal, tal? Se sim, vai concluir isso. Se não, conclui também que não foi possível. Referências bibliográficas, o que que vocês usaram de base para escrever lá a introdução, aquela teoria? Não foram vocês que inventaram. Então, vocês vão colocar ali as referências, né, da onde foram tiradas aquelas informações. Ou se a fonte for só uma apenas, mas você precisa dizer de onde veio, tá? Mais alguma dúvida em relação ao relatório? Então vamos começar, tá? Vou abaixar a mão de todo mundo, pode? Pode seguir. Professora, eu só tenho só uma pergunta para a senhora. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, professora, se o trabalho vai continuar sendo em grupo. Pode até 4. Tá, joia. Era só essa dúvida só. Obrigado, professora. Nada. Helga, boa noite, tudo bom? Tudo bem. É o Elton, voltei. A única pergunta que eu quero fazer para você, hoje você está tranquila? Porque o Fluminense perdeu ontem. Cara, eu tô tranquila, por quê? Porque não tenho o que fazer. Tem que tirar o técnico. Enquanto ele não sair, a gente não vai voltar a ganhar. Aí não depende de mim, nem da Tá minha certo, torcida. tricolor, tá certo. Vamos para as aulas. Então, vocês estão vendo minha tela do Sim. PowerPoint? Beleza. Sim. Vamos fazer a prática chamada dilatômetro. Bom, Professora, Não, a diga. gente está vendo seu Word, Elga. Calma então. professora, Diga. achei que não estava falando. Boa noite, queridíssima professora Helga. Mais uma vez estamos juntos. Professora, é só uma pergunta, porque eu não peguei, não estava entendendo muito aqui. Ainda pode fazer em solo, né? Pode fazer sozinho, não Pode pode? fazer sozinho, dupla, E- trio ou quarteto. Máximo quarteto. Tá ok, só essa dupla para retirar. Obrigadão, professora. Beleza, nada. Bom, então a prática 1 é a prática do dilatômetro. O que que a gente vai fazer nessa prática? A gente vai avaliar qual é a resposta de um determinado material em relação à modificação das suas dimensões quando submetido a aquecimento. Então, a gente vai ver a relação, né, da dilatação com a temperatura.
Nesse experimento, a gente vai focar na dilatação linear, né? Porque se a gente tem um corpo de prova, né, que tenha lá as 3 dimensões consideráveis, né, de altura, largura e comprimento consideráveis, a gente vai, ter como resultado, a partir do momento que esse corpo de prova é aquecido, né, variação em todas as dimensões. Então, na altura, na largura e no comprimento. No caso aqui dessa prática especificamente, os corpos de prova, eles vão ter comprimento muito maior do que a sua largura e altura. Na verdade, vão ser cilíndricos, né? Então, a seção transversal, ela é circular, mas como o comprimento ele tem dimensões muito maiores do que a área, a gente vai considerar aqui, né, a variação de dimensão apenas no comprimento. Então, tratando da dilatação linear, tá? Mas imagina que a gente tem uma placa. Se a gente tiver uma placa, a gente também pode ter aí a observação da dilatação superficial, né? Seria nessa superfície aí com variação de comprimento e largura. E volumétrica, como eu tinha dito, né? Entra a altura também. E por que que isso é importante, né, gente? Porque a gente tem aí o funcionamento de diferentes maquinários, estruturas, tubulações, né? As próprias construções civis também submetidas a variações térmicas. E aí a gente sabe que existem materiais que vão, né, ter um comportamento muito mais sensível à variação de temperatura que outros. E se eles estiverem atuando juntos, qual a consequência? Então a gente precisa conhecer essas características, né, a fim de poder aí executar projetos seguros. Então, por exemplo, tubulações industriais que transportam vapor superaquecido. A gente tem lá aumento de temperatura, as tubulações, né, na maioria das vezes, são metálicas, e como a gente tem também, né, comprimentos muito maiores ali do que a seção transversal, a gente vai ter que considerar essa expansão longitudinal, né, nesse caso. E aí, caso isso não seja, previsto no projeto, esses tubos podem deformar, podem, né, eles vão estar ali, muitas vezes, no interior de alguma estrutura, pode levar a rachaduras, vazamentos, enfim, pode ter uma série de consequências aí indesejadas, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Objetivos: identificar as diferentes escalas de temperatura para a solução de problemas de engenharia, empregar os conceitos de termometria na formulação de problemas e identificar a diferença entre os conceitos relacionados à termometria. Realização da prática. Então, mesmo processo, né? Vamos entrar lá no Canvas, em laboratório virtual. A primeira prática é essa, dilatômetro. Lembrando que é importante que vocês usem ou o navegador, né, que era o Internet Explorer, ou o Mozilla, tá? Firefox, que tem gente que usa no Chrome sem problemas, mas no meu Chrome sempre trava. Então, verifiquem aí. Importante passar por cada item, tá? Para tomar ciência do que vai ser feito, como vai ser feito, tudo bonitinho. É lógico que nesse arquivo eu tenho lá um roteiro, né, um passo a passo resumido do que a gente vai fazer. Pré-teste e pós-teste façam por vocês, para vocês se testarem, para vocês se avaliarem. Eu não peço pré-teste e pós-teste, tá? Experimento e atividade. Bom, então a gente vai focar aqui no experimento, que aí já mostra o quê? Lá, quando a gente abre a prática, né, a carinha dela, tem aqui os materiais que a gente vai usar, que são corpos de prova, com diferentes comprimentos e materiais. Então, percebam que são corpos de prova compridinhos, estão vendo? Então, a gente tem aqui diferentes tipos de metais e com
comprimentos diferentes. A gente tem aqui, né, uma superfície, um equipamento onde a gente vai encaixar o corpo de prova, vai poder observar a variação de comprimento desse corpo de prova e que vai estar ligado também a um termoparzinho, onde a gente consegue acompanhar a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, ela vai ser possível através de um bico de Bunsen, que é esse equipamentinho aqui, eu mostro depois, é como se fosse um fogareirinho, né? Quem já fez prática de ciência dos materiais já usou. Então, ele vai aquecer aqui um líquido, né, a água, vai formar vapor e esse vapor vai passar e aquecer o corpo de prova. Conforme a temperatura vai aumentando, a gente vai verificar ali as variações no comprimento desse corpo de prova, né? Essas variações podem ser feitas através do relógio comparador, que é esse equipamentinho aqui que a gente vai utilizar e eu vou mostrar para vocês. Dúvidas até agora? Então, vou Não, seguir. professora, de boa. Eu não estou vendo o chat, caso alguém queira perguntar alguma coisa, é só falar. Então, vamos lá, vamos começar a fazer o experimento. Já vou abrir o laboratório daqui a pouco, mas só para a gente ver de cara, assim, o que a gente tem que fazer no início. Primeiro, fala. Calma aí. Passa aqui, ó, por dentro do corpo de prova, não. Ele entra aqui, tá vendo? A gente vai ter um zoomzinho, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Então, a gente vai agora ensaiar corpos de prova de 500 milímetros. Então, primeiro, a gente vai pegar um corpo de prova de cobre. Como que a gente vai saber que é de cobre? Quando a gente posicionar o mouse sobre o corpo de prova, vai ter lá a descrição, certo? E aí a gente vai medir a temperatura inicial desse corpo de prova. Depois a gente vai colocar na base, vai travar o batente na posição 0 da escala e vai zerar o relógio comparador. Então, tendo aí essas instruções iniciais, vamos... Cadê? Aqui. Vamos abrir o laboratório e tentar acompanhar isso. Lembrando, gente, que no roteiro da UGTEC tá tudo bem mais detalhado, tá? Mas às vezes tem detalhe demais, eu acabo resumindo aqui na aula. Então tá aqui apresentação, sumário, roteiro, experimento. Professora, tá na tela do slide. Eu deixei no negócio, foi mal com ele. Foi agora? Sim, agora tá dando para ver. Beleza. Quando a gente coloca o mouse sobre, né, cada equipamento, corpo de prova, ele diz lá, ó, nesse caso, é cobre de 300 milímetros de comprimento, é uma liga de cobre de 350, liga de cobre de 400, cobre de 500, latão de 500 e liga de aço de 500. Então, a gente tem diferentes tipos de metal ou liga com tamanhos diferentes também. Então, qual é o objetivo? É comparar tanto, né, materiais diferentes, né? Então, vou usar o mesmo comprimento para diferentes materiais e comparar para a gente perceber quais são aqueles, né, que vão ter maior variação no seu comprimento. E aí a gente tem lá o coeficiente de dilatação. E depois comparar o mesmo material, tá? Então, essa é a visão da bancada. A gente tem aqui o termopar, tem aqui o nosso suporte, onde a gente vai colocar os corpos de prova.
Aqui é o bico, né, que vai ser aquecido, ó, o vapor entra aqui e, na verdade, é por ele mesmo, desculpa, gente. Os corpos de prova, eles são vazados, tá vendo? Então, a gente vai fixar aqui e o vapor vai passar por dentro dele sim. E do que fazer aqui nessa plaquinha de Petri, que a gente não vai alterar nada nela, não vai precisar esvaziar. Então, o primeiro corpo de prova que a gente vai usar é o cobre de 500, certo? Então, quando a gente clicar com direito, a gente vai primeiramente medir a temperatura dele, antes de ligar qualquer coisa. Então, feito isso, a gente já anota a temperatura T0 dele. No meu caso, 25,7. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, para facilitar. Ao final, a gente vai ter a temperatura T0, a variação de comprimento, a temperatura final, a variação de temperatura e o cálculo do coeficiente de dilatação, tá? Então, vocês, né, a partir do momento que fizerem a leitura, já vão anotando. Na tabela 2, a gente tem corpos de prova com diferentes comprimentos. Então, aqui a gente vai ter do mesmo material, só que com diferentes comprimentos. E aqui, diferentes materiais com o mesmo comprimento. Então, vamos fazer cobre, latão e aço. Então, já podem ir anotando. A gente colocou primeiro cobre, já pode anotar a temperatura inicial, tá? Deixa eu só voltar aqui para o início. Então, medimos a temperatura T0, 25,8. Engraçado que quando eu fiz para montar a aula, estava 24,3. Feita essa medida, e aí provavelmente a de vocês está diferente, certo? Vou mover o corpo de prova para a base. Ah, desculpa, tem que desligar o termômetro. Interrompe medição, porque ele está ligado ali. Vamos mover para a base. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser encaixado, vai ser fixado as mangueirinhas, estão vendo? E agora a gente tem como observar a passagem de vapor por ele. Todo mundo acompanhando até aqui? Sim, sim. Beleza. Vamos travar o batente na posição 0 da escala e zerar o relógio comparador. Então, vamos aqui para o relógio comparador. A gente precisa cadê o batente? Botar aqui na posição 0. Que posição 0? É essa daqui, tá vendo? Então, eu preciso deixar o relógio comparador, a pontinha do relógio comparador, na posição 0. Então, eu vou andando. Tem que zerar os dois, né? Zerar na escala e zerar no relógio comparador. Isso, a gente zera a escala e depois zera o relógio. Acho que tá bonitinho, né? E agora... Ah, tá. Lembrei. Sorry. E a gente vai zerar por aqui, tá vendo? Girando essa parte. Vamos levar até o 0 bonitinho. Professora, vai ter que zerar o de baixo aqui também, zerinho aqui, ó. Aqui, né? Ah, o daqui. Não. Esse não vem não, gente. Só dá para fazer. Possa ser que não tenha aí, mas o correto seria zerar ele também.
Tá vendo que ele nem mexe? Aí, agora meu mouse não quer andar aqui. Doideira que o meu automaticamente já estava zerado, professor. Os dois, esse 0 e o outro? Aham. Que coisa, hein? Eu vou destravar o meu, porque eu acho que ele andou um pouquinho. Ai. Vem, mouse. Agora não quer andar, gente. Primeiro coloco o corpo de prova na base. Eu já, quando eu coloquei, já Isso. foi direto. Ó, daqui você pegou o corpo de prova, colocou na base, aí ele faz as conexões e depois você vem para o relógio comparador para travar e zerar o relógio. Aí você ajusta aqui o batente, trava ele e zera o relógio. Todo mundo junto até aqui? Esses dois botões Sim. aí, agora, será Quais? que não zero, não? É, isso aí. E Não, o outro? não mexe. Só aqui. Qual outro botão? Não. Era para ter o ajuste fino, né? Em milímetros. Aqui, esse maior. Professora, clica nessa barra na sua esquerda aí, na ponta do relógio. Clica nessa barra com o botão direito, não. Nessa barra que está lá no corpo de prova e na ponta do medidor aí. Clica Aqui? nela com o botão direito. Não, a escura. Descendo para o relógio medidor, isso aí. Clica nessa barra aí e com o botão direito, que ela vai botar você para travar e destravar o batente, que você consegue girar e medir e alterar. Destravar o batente. Clique em botão em destravar. Aí você vai Cliquei. conseguir alterar. Clica em destravar. Agora batente móvel. Você vai conseguir mover o Mas ponteiro aí a gente para botar. precisa Tá vendo? botar no zero, tá vendo? A gente precisa Então, coloca ele zerar o na posição batente. inicial. Coloca ele ali na posição inicial e zera e move ele zerando ao contrário, que isso vai ficar alinhado. Só toque. Não vai mais Aí o meu. coloca a posição do zero. Coloca lá em cima a posição zero no O meu só, o máximo vai até medidor. aqui. Não vai no Não, então, zero. mexe no medidor ali. Clica no. Isso. Bota o zero alinhado com o botão superior. Contrário, ao contrário. Vira para o outro lado. Alinha ele. Deixar o zero aqui Isso. horizontal, é isso que você está Isso. falando? Deixa o zero horizontal aí. Assim que meu mouse me obedecer. Pode usar essa referência do próprio marcador, que ele tem um ponto ali, tá vendo? Aí. Aí você gira o batente e zera ele. Mas a gente tem que chegar no batente no zero. Então, aí você vai dar um toque lateral, você zera ele mais fácil. Eu zerei ele bem mais fácil assim. E aí agora a gente vai ter que andar de qualquer forma aqui, ó. Você não consegue botar ele lá no. Mas tá vendo que ele não tá no zero aqui? Se você moveu de novo, é para justamente botar esse ponteiro alinhado na horizontal, tanto o zero quanto o ponteiro. Professor,
Boa noite. Boa noite. O que a senhora está fazendo aí é o correto. A barra a senhora coloca na régua 0, e aí, por É. último, a senhora vai ajustar o relógio. O relógio, ele vai, Por último. E você vai consegue ser... girar ele e ir até o 0 da barra. Então, Aí trava ele aí. Clicou ó, aí, aqui, ó, primeiro aqui, trava isso. Aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, Aí passou. você move o ponteiro. aí. E agora a gente move para chegar no 0, correto? Isso. Uhum. O relógio Só que- pequeno no meio aqui, no centro, é a quantidade de voltas que o ponteiro grande dá, entendeu? Ele indica isso. Tá parecendo até uma bússola. Botou azimuth. Tá. De você está lendo, mano? Calma que vai chegar. Não, eu tô falando da. Importante aqui, na hora que começa, esteja no 0 aqui e 0 aqui. Beleza? Quando a gente voltar para a bancada, agora a gente vai fazer o quê? Vai acompanhar o aquecimento, a gente vai ligar o bico de Bunsen, vai começar a formar vapor, vai passar pelo corpo de prova. E aí a gente não precisa, na verdade, ficar medindo com o tempo, tá? O que que a gente vai fazer? Aqui era dizendo, né? Move para base, trava o batente na posição 0 e 0 o relógio comparador. Beleza. Travamos aqui, zeramos o relógio comparador, e aí a gente vai ligar o bico de Bunsen. Quando a gente ligar o bico de Bunsen, vai começar a aquecer, e a gente vai, na verdade, estar interessado na temperatura que é a temperatura constante. Quando a temperatura estabilizar, a gente não tiver mais variações significativas, é essa temperatura que a gente vai anotar, tá? E, obviamente, ali qual foi a variação também de comprimento, através do relógio comparador. Então, vamos ligar aqui. Ligamos a chama. A gente pode acelerar, tá, gente? E aí até a orientação do roteiro também. Por quê? Porque esse vaporzinho começa a formar e tal, mas quando a Sua gente tela está acelera... no layout, professor. Tá? Então travou. Calma aí. Deixa eu parar e voltar a compartilhar. Estão vendo minha tela? Aula da Agora faculdade. sim. Então, aqui, ó, a gente pode desacelerar e acelerar o aquecimento. Dilatação. E aí, a gente vai observar no relógio comparador o que está acontecendo, certo? Começou no 0, aqui, ó, a escala é de 0 a 10 milímetros. Cada intervalinho desse, na verdade, ó, equivale a 0,01 milímetro, tá, gente? Ele é muito sensível. Então, cada pedacinho desse, uma volta inteira é que equivale a 10 milímetros. Estabilizou a temperatura de vocês? Tem uma temperatura prevista para estabilizar ou ele vai ficar variável? A minha 100, parou aqui, ó, tá 80? vendo? O meu também parou, 99,8. O meu tá 100,4, que teoricamente nem era para estar, né? Já que a vaporização da água acontece a 100 graus, e ainda tem água Tô dando a acontecendo, na temperatura verdade, do não vidro. sei. O Deixa eu meu ver. tá parando 96,8. Tá dentro Se da ainda tem água, temporada. não era para estar acima de 100, não.
Mas, enfim, vou anotar aqui o que a gente tem. Então, o que a gente vai anotar, gente? Temperatura inicial, a variação de comprimento em milímetro. Então, se a gente começou lá no zero, então a gente vai anotar que foi do zero, nesse caso aqui, 24, né? Na verdade, 2 divide por 100, 0,24 milímetros. Tá? Então, cada partezinha equivale a 0,01 milímetros. Então, significa que isso aqui a gente divide por 100. Então, se aqui está no 24, dividido por 100, 0,24 milímetros. Isso foi o quê? O ΔL, aquilo que variou. Qual foi a minha temperatura final? Minha temperatura final foi 100,5. E eu esqueci minha temperatura inicial. Não anotei, acho que era 25,7, alguma coisa assim. Esse daqui é o 0,24. A temperatura final, 100,5. E aí vai calcular o ΔT, né? Que é T menos T0. E depois vai calcular o alfa. Como? A partir da equação, tá? De dilatação linear. Então, ΔL vai ser igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Então, primeiro experimento que foi com o corpo de prova de cobre de 500 milímetros, tá ok. Alguém tem alguma dúvida? A ideia desse Professor, experimento. o meu deu 62, O delta, do relógio comparador. 62? É. O meu Você também. pegou. Então não deu isso aí, professora, 62. Então, o meu que tá errado, gente, por algum motivo. E aí a Mas, minha mas quando a temperatura gente foi zerou aqui, a 39 posição ficou pontos. diferente do relógio também. O zero tá em cima, não tá embaixo aqui. Eu acho que eu dei uma girada aqui, não foi bom. Mas a gente faz o próximo. Anotem o que vocês obtiveram, não tem problema nenhum. Aí eu tenho que fazer o quê? 62 dividido por 100, né? É. Mas anota aí o 62 se quiser. E aí pode anotar lá como se fosse a medida só do relógio, tá? Mas vai ser dividido por 100. Então, aqui a gente quer calcular o alfa, certo? Se a gente for calcular o alfa, alfa vai ser igual a ΔL sobre L0 vezes ΔT, concorda? Se o ΔL e o L estiverem na mesma unidade, não tem problema nenhum. Então, não precisa converter desde que o ΔL e o L0 estejam na mesma temperatura, ou na mesma unidade. Qual é o L0? Nessa tabela aqui, a gente está ensaiando os corpos de prova de que tamanho? 500 milímetros, 500 certo? milímetros. Então, aqui vai ser 500 milímetros, então aqui vai ser milímetro e aqui milímetro. Corta milímetro com milímetro, não tem problema. Se fosse metro, tinha que ser metro e metro, centímetro e centímetro, sem problemas. Tá? Então, não precisa converter. Feito isso, vamos repetir para o latão e para o aço. Então, vou fazer pelo menos mais um com vocês. Vamos fazer todos, né? Já estamos aqui. Vou desligar o termômetro. Vou mover o corpo de prova para a mesa. Já tinha desligado o bico, certo?
Ele tá quente, cuidado para ninguém se queimar. Depois vou usar agora ó, o de latão de 500, mas antes disso a gente vai medir a temperatura, obviamente. Então, o de latão, 25,7. Vou anotar aqui, senão eu vou perder minha caneta. Achei. Aí, professor, 25,7. Diga. Medimos primeiro a temperatura inicial, né? Depois Uhum. do delta, né? A Depois gente vai ter a temperatura final, né? E aí faz o delta final menos o T0. E vamos fazer agora o aquecimento dela para a gente ver a variação de comprimento. Fixamos o corpo de prova, ajustamos aqui a mangueirinha. Vou ligar o termômetro. Vamos ajustar relógio comparador. Então, destravar o batente, ajustar o batentezinho aqui no 0. Travamos ele e vamos ajustar relógio comparador. Ajustei, tá zerinho, zerinho, beleza. Voltamos para a bancada e vamos ligar bico de Bunsen. Liguei a chama. Liguei a chama, começa um aquecimento lento, a temperatura vai começar a subir lentamente, mas eu posso acelerar esse aquecimento. Quando eu coloco lá no 10, a temperatura vai subindo enlouquecidamente, até que ela estabilize. Vamos ver a temperatura de estabilização. Que deve ser semelhante, né, gente? Porque é a água vaporizando. Lembra que a água é uma substância pura, ela muda de fase a uma temperatura. Lógico, ela começa aí um vaporzinho antes, por causa, né, da vaporização, mas ela muda de fase a temperatura única. Essa minha água não é muito pura não, tá vendo? Que ela dá acima de 100 para mim. Nesse caso aqui meu foi 100,5. E igual da outra. 100,5. E aí, tendo estabilizado, vamos lá para o relógio comparador, observar. Agora o meu deu quase 70, ó, deu 69, praticamente. De vocês deu isso também? Professora, Oi. tem que prestar atenção aqui também nesse reloginho aqui, porque tipo, se ele tivesse no 6 e ele girou aqui 2 vezes e foi parar no 8, Verdade. ele não é 60, vai dar 269, entendeu? Mas foi o caso? Acho que Não, não foi. não sei. É porque eu não prestei atenção se ele tinha parado em qual coisa que ele tinha parado na hora, entendeu? Entendi. Professora, a ficou no senhora pode 38. repetir, por favor? Desculpa, repete que eu não entendi. A senhora pode repetir, por favor, que eu estava na aula, eu vi o primeiro teste, o segundo teste, a minha internet ela caiu aqui e infelizmente eu não consegui, porque tá difícil pra caramba, pra mim pelo menos tá difícil a parte do teste. Eu vi a senhora fazer desligar o termômetro, vi a senhora tirar o bico e dali para frente eu já não vi mais. Então, deixa eu desligar a chama. Vou desligar o termômetro e vou repetir esse, tá? Muito obrigado, professora. Desculpa atrapalhar a aula. Imagina.
Então, teoricamente, esse corpo de prova voltou para a bancada. Não acredito que simule tanto a realidade a ponto da temperatura agora tá diferente, a saber. Então, o primeiro passo é escolher o corpo de prova. A gente está trabalhando inicialmente com esses 3 aqui, que são os 3 de 500 milímetros, tá? Então, já fizemos o do cobre, agora a gente está fazendo o de latão. Primeira coisa é anotar a temperatura inicial do corpo de prova, né? A temperatura que ele está ali no ambiente. No nosso caso, foi 25,7. Então, fui lá na minha tabelinha e anotei 25,7 de temperatura inicial. Depois, a gente desliga aqui o termômetro e coloca o corpo de prova lá para a base. Então, agora ele vai ser fixado e vão ser encaixadas, né, as partes da mangueirinha por onde vai passar o vapor. O que a gente vai fazer? Vamos lá no relógio comparador, que é o instrumento que vai permitir a medida da variação de comprimento. Então, a gente vai zerar ali, ter uma marca inicial, que vai ser o nosso zero. Primeiro, mexendo aqui, ó, nessa pecinha que é o batente, ela mexe para a esquerda, para a direita, eu vou ajustar essa pecinha aqui no 0, 0. Tá vendo? Quando ela ficar ali, junto ao 0 da escala, eu paro, clico com direito e travo. Travei aqui para ele não se mexer, ó. Ali a pecinha gira, tá travado. O que eu faço agora? Eu ajusto o relógio comparador. Como? Mexendo aqui, ó, nessa parte de fora. Ajusto aqui, ó, para o 0. Uma observação do colega que é importante é observar aqui a posição inicial desse segundo reloginho aqui. Isso aqui diz para a gente o quê? O número de voltas que esse ponteiro maior está dando. Então, se começou aqui no 7, independente, né? Se ele mudar, a gente vai perceber que ele já deu uma volta inteira, ou seja, ele já andou 10 milímetros, tá? E aí a gente estaria na segunda volta ou terceira volta. Então, tenham aqui como referência, agora nessa repetição que a gente vai atentar para isso, que a gente está aqui na posição 7, tá? A gente está aqui com esse outro ponteirinho na posição 7, o maior está no 0, então significa que a gente pode começar. Professor, Como? Pode falar. vou tirar a dúvida aí. Cada volta completa que o relógio dá é 1 milímetro, tá? Mas está de 0 a 10. Então, cada volta é 1 Ah, milímetro. tá. Aí São você 10 vai voltas. Tá falar, certo, tá certo. né? São 10 voltas aqui, Cada escala que ele vai dar Por ali, isso que ele parou no 7 na medição. mas aí foi o ajuste que ela deu até o 0, entendeu? Aí ia ter que fazer a medição agora. Olha lá, ele está lá no 7, certo? Sim. Então, a variação que der aqui, vamos supor que ele chegar no 8 ou passar do 8, então ele deu mais de uma volta. Então, está em mais de 1 milímetro, entendeu? Né? No caso, mais de 1 milímetro que ele deu. Cada volta completa é 10 milímetros. Não, 1 milímetro, meu amigo. Cada espaço aqui é 10 centésimos de milímetro. Cada espacinho. Então, se você dá uma volta inteira, você estaria no 100, ou seja, 1 milímetro, tá certo? Aí. Depois, 2 voltas, 2, e assim por diante. Como aqui o relógio pode dar até 10 voltas, isso aí. ele pode chegar até 10 milímetros, tem razão. É porque o ajuste que quando fez ali, que zerou, ele já foi até os 7 milímetros, entendeu? Ele está quase no final da volta dele completa, de 10 milímetros. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar para começar o aquecimento. Vamos ligar a chama.
Começa fraquinha, podemos acelerar o processo. A gente vai observar que a temperatura vai aumentar mais, mas eu vou deixar lá no relógio comparador para a gente observar a variação dele. A gente não vai passar, né, de uma volta. O ponteiro saiu do 0 e chegou aqui até o 70, praticamente, né? E aí vai estar aqui 100,5, às vezes vai para o 4. Então, essa temperatura vai ser nossa temperatura final, certo? Vamos lá anotar 100,5. Quem é o nosso ΔL? A nossa variação de comprimento. Não chegamos a dar uma volta completa. Então, chegamos, né, a 70 centésimos de milímetro, ou seja, 0,7 milímetros. Esse valor aqui estava errado, por algum motivo. 0,7, né? É um pouquinho antes, mas a gente não tem precisão para saber exatamente. O ΔT vai ser 100,5 menos 25,7, tá? E aí vai dar o valor, e a gente calcula o coeficiente através dessa equaçãozinha. E aí vamos fazer. Deixa eu desligar aqui as coisas, estamos consumindo energia à toa. Vamos fazer também para o de aço. Professor, então o cobre a gente só vai fazer o de 500 ou a gente faz os outros também? Não, então, a gente vai fazer, para essa primeira tabela, a gente vai fazer os 3 de 500, certo? Esses 3 aqui são de 500 milímetros. E aí, depois, a gente vai fazer com diferentes comprimentos. Aqui, ó, Perfeito. tem aqui uma etapa 2. Repita os passos 1 a 3 para ensaiar os 4 corpos de prova de cobre. Então, nessa tabela 2 aqui, serão todos os corpos de prova de cobre, porém com tamanhos diferentes. Tá Beleza? ótimo. Aí esse aí sem o coeficiente. Esse não precisa calcular. Show. Então no Então, inicial só faz um de cobre, faz um de cada. No segunda tabela que faz todos os de cobre, é isso? exato, você já vai ter o resultado de um, certo? E aí ensaia os outros 3. Ó, tem um aqui de 300 milímetros, um de 350, um de 400 e o de 500 já foi ensaiado. Você pode pegar as informações na tabela anterior, né? Esse primeiro de cobre de 500 já foi ensaiado. Então, ensaia mais esses 3, e aí é porque vão ser perguntadas coisas distintas. Tá? Então, na primeira, precisa calcular o coeficiente, na segunda, não. Tá Todos joia. entenderam isso? Professora, Diga. o coeficiente existe numa tabela, né? Não nessa daí. A gente só vai gerar ele matematicamente. Isso. Agora, se eu chegar no valor esdrúxulo aí, comparado com o que já existe na tabela de coeficientes, eu tenho que fazer a prática até acertar. Não, você vai justificar, ou pelo menos tentar justificar o que deu errado no seu experimento para você chegar nesse valor. Era para ser maior, menor? Então, quando você fizer aí
a sua análise, né, já que alfa é igual a ΔL sobre L0 ΔT, se ele der maior, provavelmente esse ΔT pode estar errado, ou seu ΔL, de repente medido, está maior do que era para ser. Então, você vai tentar explicar aí aonde foi o erro experimental que justifique o valor que você obteve. Eu acho sempre interessante fazer uma segunda vez, mas não ficar repetindo indefinidamente até chegar no valor, não. Tá? E verifica se o coeficiente que você está obtendo é graus Celsius a menos 1 dessa tabela de referência. Tá? Porque aqui nossa temperatura está em graus Celsius, eu não sei por onde você está comparando, mas ó, o alfa, Eu pesquisei na internet. não entendi. Significa que é 1 sobre grau Celsius, porque a unidade de temperatura é grau Celsius. Aqui era milímetro, aqui milímetro, cortou milímetro com milímetro, não tem unidade mais, né? Ficou 1. Então, significa o quê? Que aí, imagina, 0,5 graus Celsius a menos 1. Significa que a cada grau você tem um aumento de 0,5. É 0,5 por grau Celsius. A cada grau você vai ter uma variação de 0,5. Sim ou não? E aí, depois, aqui tem o comparativo, né? É para que vocês comparem com algo desse tipo. Então, se a gente olhar o coeficiente de dilatação, o que que a gente deduz? Qual que vai dilatar mais que o outro? Aqui. Pensem nisso, daqui a pouco a gente volta. E aí, o que que é para fazer? Na parte 1, vocês vão entregar a tabela 1 toda preenchidinha, certo? Lembrando que L0 é igual a 500 milímetros. E depois vão consultar os coeficientes da tabela e comparar com seus resultados. O que que justifica eventuais diferenças? Erro de leitura, enfim, composição do material, você não sabe se aquele material né, tem a pureza daquele que foi medido aí para ser a referência. Enfim, existem várias possibilidades aí de justificativas para resultados, né, um pouco diferentes. Não, tá. Era parte 2. Não, sei lá. Depois, anote na tabela 2 os valores obtidos durante a segunda parte do experimento, que são com os diferentes tamanhos de cobre, tá? O que que ele quer? Então, para o mesmo material, vai ser ΔL versus comprimento inicial. E aí vai determinar o coeficiente angular. Uma vez determinado esse coeficiente angular, então o que que a gente tem? ΔL vezes L0, né? E aí vai ter aqui o gráfico, provavelmente, vai ser uma reta. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, tá? Então, vai ser ΔY. Não vou botar alfa, que parece que é o... Vai ser um ΔY sobre o ΔX, que é a tangente desse ângulo. Um ΔY sobre o ΔX.
Então, o coeficiente angular é isso, e o que que representa esse coeficiente angular? E aí, comentar, né, essa afirmação, a variação no comprimento de material para uma mesma variação de temperatura é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial? Então, vai responder com base nos resultados que vocês obtiverem nessa parte aqui, tá? E depois o questionário que é proposto pelo professor que montou o roteiro. Por que dilatação deve ser considerada em projetos? Qual é a principal função de juntas de expansão? Em motores, porque são previstas folgas entre pistões e cilindros? Qual seria uma consequência de ignorar os efeitos da dilatação no projeto mecânico? Então, isso aqui é muito mais a parte, né, da aplicação do conhecimento nas diferentes engenharias. E aqui a parte Faltou no meu mais... engenheiro da Honda. a Professora, parte desculpa, mais da teoria. Diga. no slide anterior, aquele da tabela 2, que a senhora estava explicando com gráfico. Ah, tá. Esse aí. Esse? Isso daí eu entendo que são todos tipos, por exemplo, de cobre, né? Que só vai variar o tamanho. Senão você não teria. Será que tem diferença daquilo que a gente obtém após aquecimento em função do comprimento inicial? É isso que ele quer falar. Se eu tiver um corpo de prova de 10 milímetros ou um de 20, é óbvio que eu vou ter ΔLs diferentes. Mas essa relação, ela é igual ou diferente entre eles? Mas o Entendeu? coeficiente lá não vai mudar nunca. Sempre o mesmo material. Mesmo material. Então, é exatamente isso que a gente quer comprovar. É que se tratando de um mesmo material, não faz diferença o tamanho. Por quê? Porque o ΔL vai ser sempre proporcional ao L0. Entendeu? Sobre as tabelas, você quer a tabela de todos os tamanhos? Eu quero uma tabela tal qual está aqui. Ah, tá bom. Então, aqui são diferentes materiais, certo? Uhum. E aqui é tudo cobre com diferentes tamanhos. Tá bom. Tá? Posso. Ó, deixa eu só fazer de novo aqui. Ele pede, o que que a gente tem de resultado aqui, né, nessa tabela? Vários T0s e vários ΔLs, certo? Então, o que que ele quer? Ele quer que a gente faça... Ah, mentira, não é T0. Era o L0, né? Esse é o L0. L0 e ΔL. Esse é um ponto. Esse aqui é outro ponto. Então, vou chutar aqui, tá, gente? Imagina que esse aqui seja 0,3, esse aqui vai ser 0,25, esse aqui vai ser 0,18, esse aqui vai ser 0,15, por exemplo. Não estou dizendo que é isso, não. E aí, o que que a gente vai ter? Nesse gráfico de ΔL sobre L0, esse aqui vai ser um ponto, certo? Então, vai ser de 500, eu vou ter aqui um 0,3. Vou marcar aqui. Depois de o L0 de 400, eu vou ter que 0,25. Percebam que a escala do x e do y tem que ser diferente, certo? Enfim. E aí, marquei todos, vou ter aqui uma reta. E aí, ele pede para quê? Para a gente calcular o coeficiente angular desse gráfico, que é o quê? É isso daqui. Como que a gente calcula esse coeficiente angular? Esse coeficiente angular, eu vou botar aqui, né? É a tangente de θ, que é esse ângulo. A tangente de θ vai ser igual ao quê? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente desse triângulo? Então, vai ser um ΔY sobre um ΔX. Então, quaisquer dois pontos aqui, ó, de Y
sobre os mesmos 2 pontos de x. Então, ΔY sobre ΔX, a gente obtém a tangente de θ, que vai ser igual ao coeficiente angular que ele está pedindo. Entenderam isso? A questão para mim é assim, de acordo com a termodinâmica, é o mesmo material, cobre. Só precisava fazer a tangente de um, só de uma das Mas, medidas. De mas como todas, você só tem um ponto, você não tem a reta. Porque você só tem a variação final e o comprimento inicial. Então, na verdade, você vai ter o ponto aqui, ó, inicial, 500. E depois o delta, né? Eu chutei lá que era um 0,3. Quando você faz de um só, você só tem um ponto. Aí você precisa fazer do outro tamanho, 400, lá com outro ΔL. Ah, fiz outro. E aí fiz o de 350. Aí sim você consegue a sua reta. Porque não necessariamente vai sair do 0,0, tá? Então então, você se eu precisa. fizer com 2 pontos apenas, eu consigo tirar a tangente. Consegue, Eu tenho que... mas a Então, eu não gente preciso. aqui. Mas e se você tiver um erro experimental e aí o segundo ponto der aqui, mas aí o terceiro dá aqui e o quarto dá aqui. Então você sabe que esse cara aqui, provavelmente você errou e que teu reta tá assim e não assim. Entendeu? Quando a gente faz experimentos, a gente faz, ainda que a gente entenda que é um comportamento linear, que bastam 2 pontos, a gente tem mais pontos justamente para evitar um erro experimental aí, que você possa minimizar, porque talvez nem dê uma reta lindinha, né? Você tem aí variações, mas aí você pede para traçar a melhor reta naqueles pontos para você ter o coeficiente angular mais próximo do real. Quanto mais pontos você tiver, mais precisão você vai ter no teu resultado. Entendeu? Entendi. Só vai ser chato isso aí. Faz parte. Mas eu só transcrevi o que estava lá no avaliando os resultados, né? Na verdade, aqui você já determinou o coeficiente angular no 2 e no 3 você vai explicar o que ele representa. Professor, Diga. já estou no finalzinho aqui. Você já está no finalzinho, eu posso sair, porque eu vou tentar tomar um banho agora aqui. Não, tranquilo. Quem já entendeu, tá confiante. Já, só né, ai, gente, as palavras somem da minha cabeça. Não é um aviso, não, mas é uma sugestão. Façam logo o que está fresquinho, façam um experimento, montem a tabela, já deixem tudo organizado, para na semana que vem vocês só se preocuparem com a prática 2, tá? E já deixar tudo adiantado para não ter estresse na entrega. Beleza? Então tá, quem tá tranquilo, tá liberado, mas estou aqui para a gente ainda tirar as dúvidas que existirem. Reinaldo, quer falar? Professora, aí vai entregar a prática 1 e a prática 2 juntos, né? Juntas, espera a prática 2, deixa guardadinho teu relatório, entrega só depois da prática 2. Deixa eu só dar um aviso, gente. Quando vocês prepararem o relatório, vocês vão preparar lá naquela sequência, introdução, objetivos, tudo para a prática 1. E depois faz outro para a prática 2, tá? Por favor, não misturem introdução da prática 1, logo depois introdução da prática 2. Materiais e métodos da 1, não façam isso, pelo amor de Deus, me deixam louca. E aí façam todo o relatório da prática 1, todo o relatório da prática 2. Lembrando, vocês só têm uma tentativa de envio, então ou anexam os 2 arquivos juntos, ou salvem em PDF um após o outro e entreguem um arquivo só. Beleza? Gabriel não entendeu a 3 da avaliação dos resultados. Essa daqui?
O que esse coeficiente angular representa? O que você está fazendo quando você faz um ΔY sobre um ΔX? Você está botando ΔL sobre L, 0, né? Então, você tem aí a razão entre ΔL e L0. Você pode dizer, ó, imagina que isso aqui seja 0,7. Então, você teria um 0,7 sobre 1. Significa que para cada 1, vou botar, na verdade, 0,7. Isso é igual a 7 sobre 10, não é? Significa que para L0 de 10, para cada... Isso é muito alto, tá? Não seria isso, não. Mas para um L0 de 10, você teria um ΔL de 7. E aí fazer essa proporção sempre. Para um L0 de 1000, você teria um ΔL de 700. Ou seja, a partir de um L0 qualquer, você consegue determinar qual vai ser o comprimento final do teu corpo de prova, do teu material. Imagina, a tua tubulação tem 3 metros. Qual vai ser o ΔL quando chegar lá a temperatura final? Vai ser, eu já posso prever isso, entendeu? Em função do comprimento inicial, se eu tiver essa relação aqui, ΔL sobre L0. Consegui explicar? Foi Gabriel que perguntou. Eu queria tirar uma dúvida, agora que a aula acabou, eu não sei se acabou ainda, se alguém tem mais dúvidas sobre a aula, aí eu queria tratar do assunto da aula de sexta. Tá, deixa eu só perguntar. Reinaldo, tem alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? Vai falar? Se não, Maria. Não, professora. Não. Boa noite, não? professora. Boa noite. Oi, boa noite. Sim, que já passou já um tempinho, né? Quando estava na parte do relógio comparador. Gente, aí me interrompe, tá? Porque eu acabo não vendo. Eu só queria saber mesmo se quando for fazer uma medição, aí vai girar, né? Aí depois, quando for fazer uma medição de outro, tem que voltar pro 7 de novo, aquele 7? Girar, voltar. Você vai travar o batente no 00 e girar até chegar no 0 de novo, tá? Toda vez que mudar o corpo de prova. Não, eu tô dizendo que um relógio comparador aqui, uma parte aqui no meio, que tem uma marcaçãozinha de 7, um relógio bem pequeno, uma seta bem pequena. Calma aí. E Travou conforme aqui. faz a medição, ele vai girando. Vai saindo do 7, vai chegando próximo do 8. Do 8, mas aí ele passaria para o 8 se o ponteiro maior desse uma volta inteira, que significa 10 milímetros, mas não foi o caso, porque a gente chegou, na verdade, 10 milímetros não, 1 milímetro, a gente chegou em 0,7 nesse último experimento. Então, se fosse o caso de dar 2 voltas, ele sairia, né, do 7 iria até o 9. Só que ele não é tão grande assim. Então, a gente vai vendo. Uma volta inteira, 1 milímetro. 2 voltas inteiras, 2 e assim por diante. Mas nos nossos experimentos, ele não dá uma volta inteira. Então, vai ser sempre menos que 1 milímetro. Tá ok, então. Tá? Tá, obrigado. Nada. Maria, quer falar? Boa noite, professora. Boa noite. Eu estou fazendo um relatório aqui no Word. A senhora quer que a gente tire print do experimento e dite embaixo o que a gente está fazendo? Ou eu primeiro faço, né, discrimino tudo que eu fiz e depois coloco imagens? Você pode, por exemplo, se for o caso de você descrever o que pelo menos a primeira, né, que vai ter um passo a passo depois semelhante para os próximos. Você pode descrever a primeira e colocar lá uns 2 prints, né, representando e dizer que esse passo a passo foi repetido para os demais corpos de prova, tais, tais, tais. Então, conforme você for descrevendo, você vai
mostrando, né, assim, tendo ali uma representação da imagem a respeito daquilo que você descreveu. Ok. E eu preciso tirar print de todos os corpos ou só Não, esse do cobre já serve para todos já e eu falo que foi o mesmo procedimento que eu fiz para todos? pode ser, seria legal uma imagem geral no início para mostrar todos os corpos de prova, que são de diferentes materiais, tá? Só para ter uma imagem assim, inicial com todo, mas também não é obrigatório. Beleza. Muito obrigada. Uhum. Então pode falar, quem que era? Ah, que queria falar da Pedro. aula de 6. Mais alguém tem dúvida a respeito do relatório, o que que é para fazer? De qualquer forma, só vão entregar daqui a 15 dias. Se tiverem dúvidas a respeito de, né, formatação, essas coisas, a gente ainda vai ter tempo. Mas é importante entenderem a realização da prática. Pode falar, Igor. Professora, boa noite. Só confirmar uma coisa. Referente ao relógio lá que faz o ajuste, ele provavelmente vai dar várias voltas, né? Aí Não, vai, não, aí ele vai dá fazer o menos de cálculo uma. do. Dá menos de uma? Tá. Mas aquele reloginho menor que fica no 7, mais ou Então, menos. aí, por exemplo, nesse último, ele saiu do 7, quase chegou ao 8. Não chegou ao 8. Ou seja, ele andou menos de 1 milímetro. E aí foi o que a gente viu lá que deu 0,7, eu acho, 0,8. Esqueci. Deixa eu Então não ver. vai, só pra ter certeza, não vai precisar considerar nada ali, tipo, pra pegar o valor dele. Não, não vai. Tá, certo. Era só confirmar isso mesmo. Tá bom. Vou apagar isso aqui, que isso aqui são coisas da minha cabeça. Esses valores não Professora, existem. Pode falar. naquela primeira tabela lá, a senhora poderia fazer pelo menos uma total lá, direto? Para achar o alfa, Isso. ó, vou botar aqui. Quanto dá esse ΔT aí? Esse ΔT vai dar. Vocês podem fazer no Excel se quiserem. 5, 25,7. Mas quando é pouquinho, dá preguiça, né, de fazer no Excel. Vou botar aqui o valor já todo, 74,8, certo? Nosso ΔL 0,7, 25,7. E o alfa, quem vai ser o alfa? Então, nosso alfa aqui vai ser ΔL 0,7 sobre L0, que é 500, vezes ΔT, que é 74,8. Isso dá 1,87 vezes 10 a 5. 0,87 vezes 10 a menos 5. O que? Graus Celsius a menos 1. Ó, tá bem próximo, olha que beleza. 1,87 aproximadamente 1,9, quase 2,0. No caso, Elga, se eu tiver um que é 1,12 vezes 10 a menos 5, comparando com aquele 1,2 lá, esse 1,2 eu considero ele próximo? Próximo, É mas suficientemente próximo ou tem que ser mais próximo que isso? na verdade não tem certo. O ideal é que fosse um pouquinho mais. Mas a gente está falando de experimento, né, gente? Então, tá na ordem de grandeza, tá ali relativamente próximo. O ideal é que, se você está fazendo experimento, né, da mesma forma para materiais distintos, o importante é que. Não é importante, o ideal é que você chegue o mais próximo possível, mas você vai ter que estar mais ou menos nessa sequência. O teu cobre tem que dar menor que o latão e o aço tem que dar menor que o cobre.
Porque aí o teu erro, ele vai ser, teoricamente, ali, né, o mesmo, se for algum erro ali de manipulação, de leitura, o mesmo para todos, que é a mesma pessoa que está realizando. Então, o importante é que você, ainda que não chegue tão próximo, mas que tenha aí essa sequência, né? Quem é o maior, quem é o menor. Beleza. Professor, então o alfa lá é ΔL, né? Sobre L0 e ΔT? É. A gente só reorganiza essa equação aqui, tá vendo? Se eu colocar ao contrário, ó, alfa vezes L0 vezes ΔT é igual a ΔL. Estou falando a mesma coisa, né? Só mudei o lado. Eu quero alfa, então eu deixo o alfa aqui. Se L0 e ΔT estão aqui multiplicando, passam para lá dividindo. Então, ΔL sobre L0 vezes ΔT. Tá? O que mais, gente, de dúvidas? Só estou aguardando aí para fazer a minha. Pode falar. Então, posso compartilhar minha tela aqui? E vai ficar mais Pode. fácil. A senhora está vendo? Tô. Então, aí vem aqui, ó, aulas semanais. Essas seriam as teóricas, certo? Clica aí. Essa jovem aqui nunca publica nada correto. Deixa eu voltar aqui. Ela deve ter uma dificuldade gigante. Então, olha só. É na sua aula amanhã, certo? Ah, mas aqui tá. Não, não é minha, não. Essa é do síncrono, da parte Sim, mas teórica. vamos supor que eu não consiga assistir hoje a sua aula, porque geralmente eu não vou conseguir. E aí eu queria assistir na sua aula da sexta. Então, eu não Não, consegui essa assistir. sexta não é minha. Essa é de outro professor. Tá, e a sua segunda aula seria hoje? Hoje, 8h30. Ah, tá, perfeito. Essa era a dúvida. Ah, então tá. Bom, obrigado. Nada. Professora, é Fala. esse mesmo link que vai assistir a aula da mais tarde? Não, é outro. Quer que bote no fórum? Por favor, porque eu entrei aqui agora, né? Porque eu não achei o outro link. Calma. E a presença vai ser controlada, imagino eu, de alguma forma ali de quem entrar na aula, não é isso? Conforme foi no período passado em Isso. outra matéria? Tá, Aham. perfeito, obrigado. Professora, a senhora vai postar o material igual a senhora fazia anteriormente? Eu Nas outras coloquei aulas? hoje. Ah, já Tá colocou? lá, tá lá no Canvas, ali onde a gente vê, né? Ah, calma aí. Sai daqui. Lá em aulas práticas. Aulas práticas. Aí eu botei aqui no aviso, ó, hoje eu botei. Eu não consigo dar espaço de uma linha para outra, tá? Eu dou espaço e não entra na mensagem. Mas aula prática 1, aí o material está aqui. Quando clica no link, vai abrir, aí vocês podem baixar, tá? E o modelo do relatório também está aqui, ó. Modelo de relatório. Aí, conforme forem vindo as aulas, eu vou colocando aí, aula prática 2, 3, até a sexta. Ah, sim. Eu não me liguei muito porque a senhora costumava, nas outras aulas, a senhora costumava botar depois que dava a prática, né?
Mas aí depois assim, conforme eu fui já preparando, eu já disponibilizava, porque às vezes a pessoa já chega ali tendo feito alguma vez, já com dúvida, adianta, porque às vezes vocês vão deixar para fazer depois, óbvio, né? Ou junto. E a dúvida só vem depois. Vocês tendo oportunidade e tempo para fazer antes, né? Pode ser que já tenha surgido dúvida e aí facilita. Ok, obrigado. Nada. David? Boa noite, professora. Está conseguindo escutar? Tô. Então, não, era só para. Teve um colega que perguntou da aula das 8, acho que a senhora já colocou o link lá nesse Botei aqui comentário aqui agora. mesmo. Botou aqui no chat No também? chat, botei. Beleza. Tá bom, então, obrigado. E aí, para quem chegou um pouco depois, pode trabalho, relatório, né? Entrega de relatório em grupo, mas se for em grupo, tem que ter feito a prática 1 e a prática 2, tá, gente? Porque aí não dá para 3 terem feito as duas e um só ter feito uma, aí complica o negócio. Então, certifiquem-se que todos vão fazer, né? Todas as aulas, a 1 e a 2, e aí pode somente um entregar. Professora, quero, por garantia, entregar também. Tudo bem, mas tenham certeza que o arquivo é idêntico. Não, Wagner, não tem lista. Eu vou tirar pela presença do Teams, tá? Que eu consigo baixar as pessoas que entraram. Só é importante que aqueles que tiverem entrado com nome diferente, por causa do login da máquina, alguma coisa assim, outra conta, que aí me sinalizem. Trimestre Professor, passado, a aluna estava entrando com a conta do namorado e aí eu não sabia. Pode falar. só minha última dúvida. Como é que eu faço para pegar esse link para assistir a segunda aula? Porque geralmente eu trabalho até às 7. Eu não vou Então, eu conseguir. coloquei aqui no chat, ver se você tem acesso. Aí vai ser sempre esse link. Vai, porque é uma reunião recorrente, então sempre o mesmo link. E eu posso assistir das 8, sendo Pode, matriculado? na Tá das bom. 6h20 e vice-versa. Obrigado. Nada. Mas Oséias, já aparece seu nome, Oséias Luiz da Silva. O importante é isso. Tá vendo seu nome e né, seu usuário, e aí vai ficar registrado pelo nome. Tranquilo, gente? Ó, surgiram dúvidas no meio do caminho, manda mensagem sempre na caixa de entrada, tá, gente? O fórum eu demoro a ver. E não tem nenhuma notificação de que teve comentário no fórum. E aí tem que entrar o tempo todo para ver. Quando eu abro o Canvas, se for na caixa de entrada lá a mensagem, eu já vejo que tem mensagem e já respondo. Então, a resposta vai ser muito mais ágil, tá? Tendo necessidade, só manda mensagem por lá. Então tá, então vou embora, hein? Volto 8h30 para aqueles que quiserem assistir a aula de novo, fiquem à vontade.